Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de funções de uma variável. E na aula de hoje nós vamos abordar um tema que também costuma assustar um pouco quando a gente tem um primeiro contato com ele, que é o quê? Derivação ou diferenciação implícita. Então, acho que é interessante para começar essa aula que às vezes a gente costuma mexer com muita coisa automaticamente, mas não está acostumado às vezes com a nomenclatura das coisas, né? Então, para começar, eu queria explicar um pouquinho melhor o que é uma expressão, ou seja, o que é uma função explícita e o que é uma função implícita. Para quem não sabe, uma função explícita é uma função em que nós conseguimos, em que nós já temos uma variável isolada. Por exemplo, podemos colocar aqui um y igual a 2x ao cubo mais 4, por exemplo. Isso é uma função explícita, porque nós temos uma variável aqui, a nossa variável y, isolada do resto da função. E às vezes a gente não pode simplesmente achar que a gente só pode chegar a funções explícitas como nós já temos, quando elas já estão assim de cara para a gente. Nós podemos às vezes pegar funções implícitas e transformá-las em funções explícitas. Vamos, por exemplo, vamos aqui para um outro exemplo aqui do lado. Imagine aqui que nós temos 3x ao quadrado mais, sei lá, 2y mais 2 igual a 0. Imagine esse tipo de função. Aqui nós podemos dizer que é uma função implícita, porque nós temos x e y, duas variáveis diferentes, do mesmo lado da função. Só que nesse caso a gente consegue fazer essa função virar uma função implícita, né? Então a gente consegue virar uma função explícita, perdão, né? Então a gente consegue sair dessa forma implícita e passar para uma forma explícita. Como que a gente vai fazer isso? Para isolarmos o y, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos passar as outras partes para o outro lado, né? Então o 3x ao quadrado passa para o outro lado como menos 3x ao quadrado, né? E o 2 vai passar para o outro lado como menos 2. Sobrou aqui o 2y, né? Só que a gente quer isolar o y lá sozinho. Então, o que a gente faz? Passa o 2 que está multiplicando o y, dividindo, né? Então, fica assim. Então, nós transformamos essa função para uma função explícita, né? São as duas situações aqui, essas duas funções são a mesma função. Só que aqui ela é implícita e aqui ela é explícita, tudo bem? Temos casos diferentes, por exemplo, se a gente não lembrar, olha aqui, vamos aqui para colocar mais um exemplo aqui, tudo bem? Então imagine que nós temos um e na y igual a x. Nós conseguimos isolar o y também? Conseguimos. Como que a gente faz? A gente usa o logaritmo, né? Então se vocês se lembrarem, como é que a gente vai sair dessa forma aqui para uma forma explícita? Nós vamos aqui, deixamos o y aqui desse lado, e o e ele passa para o outro lado, né, como um logaritmo, né? Então logaritmo de x e um logaritmo de base e. E se vocês se lembrarem, o que é um logaritmo de base e? É o nosso ln, né? Então ficamos com y igual a ln de x. E daí, então, nós temos a função explícita, né? Com a nossa variável y isolada do restante. E aí, algumas vezes a gente não consegue sair da função implícita para a função explícita. E aí, nesse caso, o que a gente faz? A gente utiliza a derivação implícita. Qual que é o nosso objetivo na derivação implícita? A gente isolar uma variável. E como que a gente vai fazer isso? Aqui nesse caso, na derivação implícita, eu acho melhor utilizar a notação dd. O que é a notação dd? Lembra que a gente pode colocar uma derivada como sendo f' ou d sobre d, e aí derivada de algo em relação a algo. Nesse tipo de derivada, né, derivada implícita, eu sugiro usar esse tipo aqui. Eu vou utilizar esse modo aqui nas nossas aulas, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, tudo bem? Então, basicamente, qual que é a regra que a gente vai usar? Deixa eu só separar aqui, né, para ficar um pouquinho melhor de perceber. Então, como que a gente vai fazer? A nossa ideia, quando a gente for fazer uma derivação implícita, é isolar justamente esse dd. Como assim? A gente vai fazer o seguinte, a cada parte da nossa função que a gente for derivar, a gente vai encostar essa fração, d sobre d. E aí, como vocês podem reparar,
Então, temos aqui dois espaços, né? Esse espaço aqui e esse espaço aqui em cima. E o que a gente vai colocar, então, em cima e embaixo? Aqui embaixo, a gente vai sempre fixar uma variável, tudo bem? Fixar variável. Como assim fixar variável? A gente vai derivar em relação a quê? Essa nossa função, em relação a x, em relação a y, z, qual que é a variável que está na nossa função que a gente vai usar para fixar, né? Vai derivar em relação a essa variável. E aqui em cima vai ser o quê? O que a gente acabou de derivar. Então, o que derivei. Tudo bem? Então, aqui nós vamos encostar o que derivei. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, para não ficar tão vago. Se eu derivo um 3y, por exemplo, eu estou derivando uma função y em relação a x. Vamos supor que a gente fixou x. Então, a gente coloca a nossa função derivada, 3y vai ser 3, e ela foi derivada o quê? Ela derivou o y em relação a x. Então, aqui embaixo, a gente fixa o x porque é o x que a gente está fixando. E em cima, o que a gente acabou de derivar? O y. Então, vem aqui o y. Aí fica dy sobre dx. Para entender um pouquinho melhor, eu vou dar na próxima aula alguns exemplos de derivação implícita para vocês fixarem, mas é basicamente isso daqui, tudo bem, pessoal? Não vai fugir disso, e com esse tipo de notação a gente consegue resolver os exercícios e as provas que vão vir aí pela frente. Então, para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!